Olá, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, nos ouvindo. Se puderem só alguém confirmar que está conseguindo ouvir e ver a tela corretamente. Vamos dar início aí ao último webinário, né, do nosso ano. E hoje o nosso tema é descarbonização e gerador de vapor elétrico da Spirax-Sarco, onde temos o Marcos Rodrigues e o Nilson Sobrinho, né, como apresentadores. Então, antes da gente começar, né, o nosso webinário, fazer uma introdução aqui sobre a Spirax, caso alguém ainda não conheça, né? Marcos, se puder seguir aí a apresentação. Ok. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. A gente pede para que assistam, né, o webinário até o final e respondam a nossa pesquisa de satisfação, que a gente envia um certificado de participação, né, do webinário. Então, hoje, como eu comentei, temos o Marcos Rodrigues, que é o nosso consultor técnico, 19 anos de Spirax-Sarco, então, desde 1983, com experiência em sistemas de vapor, e o José Nilson Sobrinho, que é o nosso desenvolvedor de negócios, também mais de 30 anos de Spirax, e desde 87, experiência aí com sistemas de vapor. Depois eles se apresentam rapidinho, né, falar um pouquinho aí de cada um. Então, como que vai funcionar o nosso webinário? Então, ele tem uma duração de 1 hora, são em torno de 50 minutos para apresentação, 10 minutos para perguntas, mas se vocês puderem já irem mandando as perguntas no bate-papo, conforme vai tendo, né, do slide, qualquer coisa eu interrompo eles, a gente faz essa pergunta para ficar mais dinâmico, né, em função aí do tema que está sendo tratado. Então, podem mandar suas perguntas no chat que a gente vai respondendo. Então, o seu microfone vai ficar mudo durante toda a sessão e, como eu comentei, envie suas perguntas pelo chat para a gente ir discutindo. Se não der tempo de responder por aqui, a gente responde por e-mail também. Então, aqui no painel de controle, né, na questão de questions, né, perguntas, vocês podem entrar aí com o seu questionamento. Pode seguir, Marcos. Falando um pouquinho da Spirax, nós somos regidos por 6 principais valores, né, que motivam todas as nossas ações e nos guiam. Então, um deles é a segurança, pode ir seguindo, a colaboração, o foco no cliente, a excelência, o respeito e, por fim, mas não menos importante, a integridade. Então, todo dia nós trabalhamos com todos esses valores, né, implantados no nosso trabalho, né, no nosso relacionamento com os colaboradores internos, tanto com o cliente, para guiar as nossas ações. Então, hoje, até daqui a pouquinho, o Marcos vai fazer um momento de segurança antes da gente começar o nosso webinário, como uma prática que temos em todas as apresentações e reuniões, para que isso fique instalado realmente na nossa rotina, né, no nosso dia a dia. Pode seguir. Falando sobre o grupo Spirax-Sarco, nós temos um segmento que é gestão de energia térmica, onde temos o segmento de vapor, que temos aí a Spirax-Sarco e a Gestra, e soluções em elétrica, né, que temos a Chromalox e a Thermocoax. E a Watson Marlon, né, em bombas peristálticas e gestão de fluidos. Então, todas essas companhias fazem parte do grupo Spirax-Sarco Engineering. Trabalhamos sempre em conjunto, compartilhamos os mesmos valores e a mesma estratégia. Então, dentro da Spirax-Sarco, temos hoje 146 unidades operacionais distribuídas, né, em 21 países, com presença direta, né, em 67 países, seja através de um engenheiro de vendas ou um escritório, uma representação, porém, estamos realmente com um alcance global.
seguir. Então, temos no total 29 fábricas em 14 países. Isso são 29 fábricas considerando todo o nosso grupo. Tá? Então, os pontinhos vermelhos são as fábricas voltadas, né, para vapor, os pontinhos roxos voltados para soluções elétricas e os pontinhos amarelos de gestão de fluidos a Watson Marlow. E aqui no Brasil, nós temos, né, a nossa fábrica, que fica sediada em Cotia, em São Paulo, e além da fábrica em si, temos escritórios de vendas também em outras localidades, e engenheiros de vendas espalhados por todo o território nacional, exatamente para estar presente em todos os nossos clientes. Então, seja por uma visita física, presencial, ou atendimento remoto, então, estamos presentes em todo o território nacional. Seguindo. E onde nós atuamos? Então, tudo que envolve o vapor, né, seja desde a geração, distribuição, a sua utilização e retorno do condensado para a caldeira, a Spirax Sarco está presente. Então, todo esse loop nós podemos, né, temos soluções, temos como auxiliar em melhorias, né, boas práticas, atendimento a normas, como gerenciar e até mesmo otimizar o sistema para economia de energia e recuperação de energia nesse loop. Pode seguir. Então, consideramos que hoje a Spirax Sarco é mais do que um fornecedor de produtos em si. Então, temos sim alguns produtos, porém também temos soluções. Então, seja uma solução em troca térmica, uma solução em controle de temperatura, de pressão, uma solução para recuperação de energia, treinamentos, sistema de monitoramento remoto de purgadores, assistência técnica, um serviço de consultoria, né, uma auditoria energética, além dos produtos em si. Então, tentamos cobrir aí todas as necessidades que os nossos clientes possam vir a ter. Seguir. E também temos o nosso foco em sustentabilidade. Então, todas as soluções que são ofertadas, né, tanto os nossos webinários, o nosso foco final é a sustentabilidade. Afinal, o vapor ele é uma tecnologia natural, porque depois que ele é utilizado, sobra somente água. Então, se a gente economizar e conseguir reutilizar o vapor, conseguimos reduzir a emissão de carbono, né, no nosso ecossistema. Então, atualmente, já com as nossas soluções, né, as nossas atuações em clientes, já conseguimos reduzir 18,2 milhões de toneladas de emissão de CO2, né? Isso em 2020. Então, todas as oportunidades que nós levantamos em clientes, conseguimos vincular com essa economia de carbono, economia de água, recuperação de energia, redução no consumo de combustível. Então, temos esse foco e acredito que muitos, né, ou quase todos os nossos clientes também estão muito com esse foco. Tá? Pode seguir. E aqui eu trouxe para vocês, né, essa é a agenda de 2023. Infelizmente, o ano já acabou. Estamos já preparando, né, a agenda para 2024, queremos compartilhar. Então, siga a Spirax Sarco nas redes, né, no LinkedIn, para conhecer aí, né, o nosso plano de treinamentos para 2024. Temos treinamentos presenciais em Cotia, mas também temos treinamentos locais nos nossos clientes ou regionais, né, em determinada região que tem aí uma demanda, né, dos nossos clientes, fazemos esses treinamentos locais. Então, acompanhe aí os nossos próximos lançamentos, que tem muita coisa boa que estamos preparando para vocês. Então, agora eu vou passar a palavra para o Marcos Rodrigues, que ele vai fazer o nosso momento de segurança. E peço só, Marcos, que você se apresente, né, um pouquinho. E bom webinar a todos. Muito obrigada. Eu, logicamente, queria agradecer a oportunidade. Nós estamos aqui, eu e o Nilson, né? Daqui a pouco eu passo a palavra para o Nilson.
Nilson fazendo a introdução. Eu trabalho na Sparexar, como vocês viram, há algum tempo. E, com relação à segurança, esse caso aqui, infelizmente, é um caso de explosão de caldeira, onde a gente evitou citar nome de empresas, como vocês estão vendo aí, eu coloquei X aí, onde ficou citando exatamente as empresas envolvidas, mas é sempre um motivo da gente sempre estar mencionando, e é a nossa preocupação com relação não só à perfeita operação da caldeira e do sistema de vapor, né? Mas também, logicamente, prevendo esse tipo de situação extremamente negativa, gente. Então, fica aqui a chamada, muito cuidado e atenção máxima no que tange a caldeira e a sistema de vapor. Combinado? Eu vou tirar aqui a câmera e, logicamente, eu vou, entrar aqui, passar a palavra para o José Nilson Sobrinho. Bom dia a todos. Eu também agradeço demais o convite para me participar junto aqui com o Marcos, para tratar de um assunto que eu acho que é bastante interessante, porque nosso objetivo é trazer, apesar eu estou desde 1987 nesse mercado, com muitos anos mexendo com eficiência energética, mas hoje eu comento com as pessoas que eu até me sinto um estagiário, porque nós estamos vendo uma forma nova de olhar a eficiência energética na indústria. Então, antigamente, nós, lá no aprendizado original, nós olhávamos cada um dos fornecedores, ou cada um na sua especialidade, olhava o seu foco lá dentro do cliente para ajudá-lo, e hoje não. Hoje, é um grande orgulho a gente trabalhar numa companhia que está não mais no foco no cliente, está no foco do cliente. Então, a ideia aqui é apresentar hoje para vocês uma oportunidade, e muitas que vocês têm aí, para que a gente possa tornar a descarbonização ou fazer o net zero, seja um ou outro, de forma sustentável, não só olhando pelo lado do payback ambiental, mas principalmente também do payback financeiro, que é o que financia isso. Então, realmente vai ser uma discussão legal para a gente fazer. Essa aqui é só uma partezinha, e acho que eu devolvo para o Marcos, você vai fazer um momento de segurança, né, Marcos? Não, já passei, Deus. Podemos avançar. Só comentando a questão do slide e complementando aí o que o Nilson mencionou, é que a descarbonização, ela não é apenas evitar a emissão de CO2, né? Agrega valor no negócio. Como a gente está mencionando aqui, essas janelinhas aqui no slide, né? Por quê? Porque, obviamente, agrega valor à imagem da empresa, né? Uma empresa que está preocupada com sustentabilidade, preocupada com o meio ambiente, né? O chamado ESG, né? Preocupada com o social, preocupada com governança, o nosso assunto aqui é descarbonização, tem essa questão ambiental, tem essa questão de preocupação com relação a mudanças climáticas, né, e efeitos nocivos, que nós já estamos todo mundo sentindo os efeitos nocivos das mudanças climáticas, né? Tem também a contribuição para o desenvolvimento, como está mencionando aqui, um outro tópico, porque vai fomentar uma série de outros assuntos, uma série de outros equipamentos, uma série de novas tecnologias, né? Nós estamos no início, né, de quebrar uma série de paradigmas, né? Por que a caldeira tem que queimar óleo só? Era o paradigma do passado, aí passou a queimar biomassa, passou a queimar gás. Ah, mas por que ela não pode ser uma caldeira elétrica? Por que ela não pode ser uma caldeira que queima hidrogênio? Ou queima um combustível que não vai emitir CO2, né? Então, aí tem esse link com a contribuição com a sociedade, com o meio ambiente, né? Quem queima combustível fóssil, quem queima óleo ou gás, pode ter um imposto a mais devido exatamente a essa situação.
Então, algumas regiões, algumas cidades, alguns estados, alguns países já estão indo para esse caminho, né? Vamos ver o que vai acontecer no nosso país. Além disso, nós temos um vínculo da descarbonização com a eficiência energética. Se eu vou precisar fazer um investimento em descarbonização, se eu vou fazer um investimento em mudança de matriz energética, ou seja, eu vou ter a minha fonte de energia eu vou ter que mudar as minhas fontes de energia, não vou poder mais queimar combustível fóssil. E aí começa a necessidade de fazer eficiência energética, para eu reduzir o meu investimento na hora que eu vou substituir aquele queimador a gás, aquela caldeira a gás, aquele sistema que está consumindo combustível fóssil. Então, percebam, isso afeta o negócio das empresas, afeta a forma das pessoas e das empresas no que tange a importância da matriz energética, a importância de se reavaliar a eficiência de que está se usando a energia, né? E aí entra uma série de situações que a gente vai estar abordando aqui. Oportunidade, descarbonização. Boiler weekend, que a gente chama, são as chamadas caldeiras que operam no final de semana, às vezes com pequena vazão. Pontos de consumo distantes, outra possibilidade, né? Então, são essas questões que a gente vai abordar aqui, mas, obviamente, vai ter várias outras possibilidades em função, como eu mencionei, da situação, né? Ô, Marcos, volta lá, por favor. Marcos, por favor, volta na outra aqui. Hoje, né, o que a gente tem visto muito aí, a gente ouve falar do ESG e a gente trata o ESG de uma forma complicada, mas na verdade ela é muito simples. Uma coisa que eu recomendo a vocês fazerem é olharem o próprio ESG como vocês olharam no passado a ISO 9000. São coisas muito parecidas. Qual que é o que eu acho muito parecido para a gente olhar? É simplesmente você olhar como melhoria contínua. Então, aqui hoje nós estamos discutindo uma possibilidade de fazer dentro lá uma pequena iniciativa sustentável que você pode ter, iniciar seu processo de redução de emissão. Como você aqui é com energia elétrica, e nós estamos num país que tem uma matriz energética limpa, fechou novembro com quase 75% da energia nossa é limpa, porque a principal já é madura, que é a parte hídrica. Então, você tem a possibilidade de, além de fazer redução de emissão, você fazer a descarbonização numa parte. Mas o que é legal que vocês vão ver aqui, que nós estamos muito preocupados em apresentar propostas que eu vou ter redução, mas que é sustentável financeiramente também. Por isso, aqui a gente está citando 3 oportunidades, ou 2 aqui reais, que dão redução de custo. Você imagina você tendo que ter uma caldeira lá de 10, 15 toneladas e você funcionar no final de semana para 500 quilos, 1.000 quilos, sei lá, depende do equipamento que você tem. Imagina o quanto que você não está desperdiçando de dinheiro e gerando um monte de emissão somente para manter aquecido a sua tubulação. Ou tem um ponto extremamente longe que eu tenho lá e vou ligar e boa parte da minha caldeira está só para ele também. Então, esse olhar, que é um olhar diferente para a gente ver a oportunidade. Então, hoje, se a gente pensar e falar assim, mas por que vocês estão falando só de pontos específicos e vocês não estão falando de trocar logo a minha caldeira para energia elétrica? Porque a gente tem que entender que tem limitações. Então, a gente tem problema de distribuição, então, querer não é poder aqui. Mas quando a gente está falando de pequena escala, isso aqui já é uma vantagem tremenda, porque lembra no conceito que eu falei sobre ISO 9000, você tem um conceito de melhoria contínua. O pouco que eu fizer agora, mas durante 5 anos, se eu fizer isso, você imagina quanto dinheiro e quanto redução de emissão não está envolvido aí. Então, hoje, a minha visão do ESG é de forma prática. Tenho estudado bastante isso e eu hoje, quando vou visitar o cliente, eu vou com o olhar do ESG de uma forma diferente, daquelas pequenas oportunidades que nós podemos ter. Por isso, eu acho que aqui tem uma grande oportunidade, porque daqui você pode começar o seu processo
de descarbonização, ou até para, se você estiver buscando neutralizar, quando você consegue fazer dessa forma aqui, você está fazendo de forma dupla. Por quê? Eu poderia estar queimando lá na caldeira uma biomassa e eu neutralizo. Aqui eu deixo de emitir normalmente. Era isso, Marcos. E nós temos aqui, por exemplo, né, detalhando as oportunidades no Boiler Weekend, onde nasceu toda essa ideia. É justamente da gente estar lá funcionando lá, vai todo mundo lá, vai o operador de caldeira chegar lá 5 horas da manhã, vai todo mundo ligar, vai esperar umas 2 horas para aquecer, para poder começar. E aqui nós temos uma oportunidade de resolver isso de forma prática, com baixo consumo em quilowatt. Normalmente, com 1 quilowatt, você gera quase 1,4 kg de vapor, 1,4 kg de vapor. Então, você tem, quando é de baixo consumo e de baixa geração, igual aqui, você não vai ter um impacto muito grande na sua matriz da energia elétrica, possivelmente você tem disponível. O que a gente tem visto muito é que a gente ajuda, inclusive, a olhar se não está desperdiçando para poder usar essa energia. Então, uma aplicação que a gente acha fundamental aqui é essa daqui, porque você vê, olha, se a caldeira vai operar lá, igual tá o exemplo que está dando aqui, em 25% a 30%, além disso que eu falei, que é o custo de ir lá, a pessoa que tem que ir lá, tem que fazer todo esse processo, ele vai causar muitos causa e efeito na caldeira, né? Então, você tem problemas que nós vamos ter, que estão citados aqui. Eu vou ter baixo rendimento, dificuldade de saída de gases de combustão, tem queimadores que vão ter sérias limitações para operar. Então, você tem na exaustão de gases. Então, você tem vários problemas que você vai gerar para a sua caldeira estar funcionando muito baixo. Então, aqui, se você, dependendo lá do seu consumo, a gente ajuda vocês a fazer um estudo de como a gente pode fazer com que você resolva isso, e você vai perceber que, num caso como esse, que é típico quando a gente faz, você vai ter a iniciativa voltada para você reduzir a emissão, mas ela economicamente aqui, ela é sustentável, porque esse é o sonho do ESG. O ESG não é para você fazer só para você colocar. Então, você já deve ter ouvido lá a palavra greenwashing, que a pessoa fala que está fazendo e não está fazendo. E também não adianta nada, se eu não tiver dinheiro para fazer, não adianta fazer, porque não é sustentável. Então, aqui você consegue ter as duas coisas ao mesmo tempo. Quer complementar alguma coisa, Marcos? Gostaria sim, Nilson. Como o Nilson mencionou, qualquer caldeira, quer seja a gás, quer seja a biomassa, quer seja óleo, ela tem esse limite inferior, aí, a chamada rangibilidade da caldeira. Chega uma hora, né, em torno de 25%, 30%, tem alguns fabricantes até que citam 35%, que o equipamento fica muito grande para aquela pequena vazão de combustível, para aquela vazão pequena de gases, e aí o equipamento realmente pode ter problemas, uma série de problemas operacionais. Tá? Então, nós estamos alguns, tá? Mas, obviamente, nós não vamos aprofundar nisso porque não é o objetivo aqui do webinar. Mas, de qualquer maneira, o que é uma dica muito importante é vocês perceberem se a sua caldeira na sua empresa, em algum momento, está ligando e desligando. Uma caldeira desligando quer dizer que ela chegou nesse ponto, ou seja, a demanda de vapor não está sendo suficiente para manter esse patamar inferior aí da capacidade do equipamento. Com isso, a caldeira fica ligando e desligando. E se a caldeira desliga, aquela quantidade enorme de água, gente, dentro da caldeira, e a própria pressão da caldeira vai caindo. Na hora que a caldeira liga novamente, é um baita de um consumo de energia desnecessário, ou seja, você está consumindo muito combustível de forma desnecessária. Se você tiver um equipamento menor, é exatamente aí que entra uma solução que nós vamos, uma hipótese de uma solução que nós estamos enxergando, que é você gerar vapor próximo ao ponto de consumo, aí você passa a não ter a condensação nas tubulações,
você economiza combustível, você economiza energia, ou seja, tudo isso na verdade, quanto mais distante estiver, quanto mais você tiver com a caldeira superdimensionada para esse consumo noturno, para esse consumo do final de semana, mais tem sentido o que a gente vai apresentar aqui. Então, a dica é, a caldeira está ligando ou desligando? Essa é uma das perguntas. Isso quer dizer que, naquele momento, o seu consumo de vapor caiu bastante, né? E, obviamente, aquela grande caldeira pode estar, logicamente, consumindo muito combustível desnecessariamente. Temos aqui alguns exemplos. Você pode mencionar, Nilson, eu complemento. Beleza. Olhando aqui para a situação, a gente já viu, né? Isso aqui é coisas que nós já vimos aí no dia a dia, que são oportunidades mais claras. Mas, claro, você na sua indústria, você lá no seu dia a dia, você vai conseguir enxergar. O mais importante aqui, eu acho que é você entender isso de forma holística, né? Como com a minha situação. Aqui 3 casos que nós vimos, onde você precisa, onde tem consumos baixos, né? E você vai para manter isso aí. Então, é uma aplicação que a gente já viu no dia a dia que pode trazer de exemplo para vocês. Exemplo, tanque de sebo e gordura, fábrica de ração, como está aí. Alguma na área alimentícia, nós temos várias situações, mas uma das principais é essa no chocolate. Na área alimentícia também, na área de CIP, mas o que a gente tem visto, até termoelétrica a gente já encontrou, nós encontramos vários tipos, por exemplo, de equipamentos que você tem que dar basicamente aquecer para dar uma partida nele. Então, tem um baixo consumo, e aí você puxou a ramificação. E tem uma coisa que talvez seja comum para vocês, mas para a gente que está no dia a dia visitando o cliente como nós visitamos, o que a gente tem visto, que a gente vê sempre, que a indústria brasileira, infelizmente, ela foi construída no puxadinho. Então, se eu tinha lá, botei uma máquina a mais, puxei lá mais uma linha. Então, você tem, além disso, muitas linhas que são sobrecarregadas e muitas linhas que você tem muita perda de carga nela, desnecessária, e essa solução também é aplicável. Então, meu convite a vocês é que vocês olhem o sistema de vapor e façam uma pergunta: por que eu tenho que gerar vapor no mesmo lugar? Façam para vocês mesmos, para que vocês possam olhar o sistema de vocês. Ou estamos sempre aqui à disposição, caso vocês queiram nos chamar para uma visita, ou fazer esse olhar de forma diferente, né? Porque o que a gente tem, né, de novo, o que a gente está buscando, a gente não é nada de uma invenção mágica. Eu costumo falar até que é impossível, eu acho, você inventar um produto hoje, porque o Google, você entra lá, alguém já está fazendo. Mas é olhar para isso, como a gente trazer as soluções que tem no mercado para que resolva as nossas dores lá no dia a dia, que é uma pergunta que a gente faz. Então, meu convite a vocês com as aplicações é justamente que vocês façam isso. Olhe lá na sua estrutura e faça essa pergunta: por que eu tenho que gerar no mesmo lugar? Será que se eu olhar de forma diferente, eu não tenho uma oportunidade aqui para poder fazer isso? Aí você vai buscar aquela solução que vai solucionar a sua dor. Nesse caso aqui, principalmente para baixo consumo de vapor, é uma ótima oportunidade para você avaliar a viabilidade, tanto econômica como de redução, mas até de aliviar o sistema em alguns casos. Por favor, Marcos, complemente. Pessoal, tem aqui uma pergunta do João, que é: qual o retorno do investimento de uma caldeira elétrica em relação a uma caldeira tubular tradicional? Eu acho que é mais para você, Nilson, essa aí. Isso é uma ótima pergunta que você fez. Vou dar a resposta que a minha vida inteira eu ouvi de engenheiro: depende. Então, porque se você tiver, quando a gente está falando, depende do tamanho da caldeira que você está falando. Aqui nesse assunto que nós estamos fazendo hoje, a viabilidade é muito alta, porque você vai enfrentar dificuldades diferentes de somente geração. Mas te dando assim um exemplo a grosso modo,
se você pegar, eu até falei agora há pouco, porque para cada quilowatt você gera 1,4 kg de vapor, mais ou menos, tá? Vai depender lá do rendimento, mas é mais ou menos isso. Então, hoje, se você, por exemplo, se eu tiver, vou usar um mais comum aí que a gente tem aqui, principalmente em São Paulo, que é gás natural. Com o gás natural e comparado ao quilowatt, o quilowatt vai ficar mais ou menos 15, 20%, depende do caso, até 25% mais barato você gerar vapor com energia elétrica. Agora, tem outros problemas, que é você ter a disponibilidade da energia elétrica. Só um exemplo para você, se você tiver 5 toneladas, você vai precisar de 3,6 mega. E é difícil, na média tensão, você comprar isso hoje no Mercado Livre, apesar que tem muita gente aí, porque hoje você paga no Mercado Livre aí 180, 200 reais, a gente não sabe se isso vai se manter também, né? Mas 180, 200 reais. Colocando TUS de tudo aí, pode considerar que você paga uns 380, 400 reais por megawatt. Então, quando você faz essa comparação, só na geração você faz isso, mas tem outros custos envolvidos. Então, por exemplo, se você falar para mim, eu tenho alta tensão aqui, poxa, aí a gente vai sentar e a sua viabilidade melhora. Não, eu só tenho média tensão. Aí nós vamos ter que analisar com bastante calma qual é a capacidade que você tem de geração, porque dependendo da região que você for, você tem que pedir para fazer um relatório de impacto na vizinhança do cara vender isso para você. Então, talvez, espero que eu tenha respondido você, mas se não ficou mais alguma dúvida também, pode nos chamar separado que a gente faz um estudo específico da sua situação. No nosso caso aqui, que são pequenos consumos, que muitas vezes eu estou resolvendo uma dor, que as perdas são muito, muito grandes, não só na geração, é mais fácil de viabilizar, que o payback talvez seja menor. Muito obrigada, Nilson. Tem só mais uma pergunta que é pedindo uma confirmação do Bruno, para confirmar que a produção de 1,4 quilos de vapor é necessário mais ou menos 1 quilowatt? É essa a relação? Isso. Isso aí é uma conta grosseira, né? Porque depende de cada situação que você vai ter lá, né? Então, inclusive de voltagem, até uma coisa principal que né? Quanto que eu estou recebendo essa água, que temperatura eu estou recebendo. Mas, na média, tudo a conta que a gente faz é essa daí. Para cada quilowatt, eu gero... Para ser bem preciso, a maioria dos fabricantes coloca 1,37 em relação a 1 kW, 1,37 kg de vapor. Legal. Eu só queria complementar a importância que é ter a temperatura que entra na caldeira, que tem a ver com exatamente a situação do tanque de condensado, a quantidade de retorno de condensado que você tem, bem como se você tem um desaerador, se o desaerador está eficiente. E uma das questões da eficiência, não só da eficiência da queima, é você ter essa temperatura da entrada da água da caldeira ou das caldeiras. Tá? Então, a gente está sugerindo que sejam colocados sensores. O ideal é que haja isso monitorado para você ter a variação, se você tem variação disso ao longo do tempo, porque isso, gente, é muito importante, tá? É muito importante porque a cada 6 graus que aumenta a temperatura da água na caldeira, você está economizando 1%. E se a temperatura da água cai a cada 6 graus, você está consumindo 1% a mais de combustível. Então, isso impacta bastante, não só nessa relação, quilo de vapor quilowatt, mas, obviamente, na sua necessidade de consumo de combustível. Então, basicamente é isso. Muito obrigada. Podem seguir com a apresentação. Aqui, até a gente já comentou, mas duas outras coisas bacanas para você também colocar na sua avaliação aí, na sua indústria, é justamente quando você tem consumos muito distantes, que é um cálculo, não sei a sua empresa, mas na maioria que tem, é tudo puxadinho, então muitas vezes não está a tubulação correta. Então, você vai... O maior consumo, isso aqui não é um investimento tão alto, então quando você tem isso aí, o consumo de gás natural, óleo, qualquer seja o seu custo do vapor lá,
para você manter essas tubulações, só a condensação que tem lá já diminui esse payback muito. E também outra coisa que acaba sendo feito lá é porque eu tenho um alto custo de manutenção. Então, na existente, naquela tubulação, eu tenho essa avaliação para fazer. A gente sabe, tem gente que já fez certinho, fez o puxadinho, mas pensou nisso, né? Especificou corretamente, buscou. Tem gente que não, aproveitou lá um material que estava sobrando lá e falou, isso aí vai dar, tem uma diferencinha aqui, vai dar, mas não calculou. E às vezes lá um meio diâmetro lá fez toda a diferença, depende da distância. E principalmente quando a gente olha hoje é uma opção que a gente tem falado com os clientes, hoje nós temos aqui uma opção para apresentar para vocês para novos equipamentos, para você não precisar fazer o puxadinho. Então, ao invés de eu fazer o que eu sempre fiz, que é, preciso colocar o equipamento, vai me consumir, sei lá, 400 kg de vapor, e eu tenho que arrumar um espaço para ele. Eu vou lá, caço um espaço, coloco, e agora? Como é que eu trago a tubulação? Vamos ver o que a gente faz. Puxa daqui, puxa dali, e resolve o problema assim. Uma das coisas para vocês colocarem no seu dia a dia aí, para avaliar, é fazer essa geração de vapor perto do equipamento. Olha que legal. Como é que a gente recomenda que você faça? Eu gero lá na maior pressão possível lá na caldeira, mas lá na hora de utilizar, para ter maior energia, eu reduzo a pressão o menor que eu possa para o equipamento e que dê aquilo que eu preciso de rendimento, se eu vou aquecer, eu vou controlar o que eu vou fazer. E nesse momento você pode fazer um desenho, que é levar a geração do vapor para perto do equipamento. Então você vai ter várias economias nisso, vai deixar de fazer uma coisa, vou puxar uma instalação. Dependendo do que for, é sempre mandatório, mas é fundamental você isolar isso. Tem vários acessórios, porque até quando a gente fala isso, a percepção para nós também é uma perda. Então, por quê? Porque se eu tivesse 180 metros de tubulação, tem 6 drenagens. Então, se eu levar para lá, não vou precisar fazer isso. Então, tem vários custos que você pode colocar aqui, analisar isso aqui como uma ótima opção, se eu vou incluir dentro do meu negócio um equipamento que tem um consumo baixo, que não é um grande consumidor. E, normalmente, quando nós temos lá, na maioria, né, das vezes que a gente encontra, 1 ou 2 equipamentos tem 50% a 60% do consumo. Os outros equipamentos acabam consumindo o resto de forma bem dividida. E para um novo equipamento, isso aqui é uma ótima alternativa para vocês avaliarem, porque aí é o custo que está invisível. Porque a gente fala assim, não, eu tenho em casa mesmo, tem o pessoal que manja, já conhece disso aí, eles mesmos fazem, não vai ser um negócio que vai ter no meu carro, então, no máximo vou contratar uma empresa para fazer a montagem e pronto. Só que aí você vai puxar lá para lá uma adaptação, e talvez a sua caldeira já está no topo dela, talvez você tenha várias situações que você possa resolver olhando isso para levar essa geração para a próxima. Então, aquela outra pergunta que nós falamos anteriormente, por que eu tenho que gerar o vapor no mesmo lugar? A gente tem algumas explicações, mas não é a única. Quer completar, Marcos? Alguns exemplos práticos, exatamente do que o Nilson está mencionando, regeneração de filtro de carvão ativado, a estação de tratamento, muitos filtros de carvão ativado recebem vapor, né, precisa de vapor para regenerar, né, e a estação de tratamento, né, gente, está muitas vezes distante, 300, 400, 500 metros, né? Alguns equipamentos em área de embalagem, um centro de treinamento, que aconteceu isso nessa empresa aqui, na Ambev do México, né? Aconteceu isso, o custo era mais ou menos 350 metros, salvo me engano, o custo da tubulação, isolamento, suportação, tudo isso ajudou demais na definição de se colocar uma geração de vapor elétrica lá do lado do ponto de consumo, né? Etapa final de fabricação de biscoitos. E aí, gente, junta com a outra necessidade. Marcos, mas tá bom, Marcos e Nilson, maravilhoso. Eu vou colocar lá um gerador do lado do meu equipamento. Mas espera aí, eu vou ter que fazer casa de caldeira? Eu vou ter que ter operador, eu vou ter que ter inspeção inicial? Como é que eu vou fazer?
Então, gente, a resposta é NR13 considera que se você gerar vapor com menos de 100 litros de volume, o equipamento com menos de 100 litros de volume, está mostrando aqui no item 322 da linha K, ou seja, não é mais para ser tratado como caldeira. Então, quer dizer, não precisa de casa de caldeira, não precisa de operador treinado, não precisa de inspeções anuais, pode, obviamente, se enquadrar como vaso de pressão, mas só aí você já tem toda uma vantagem competitiva diferente, porque você já não precisa de tudo isso que uma caldeira tradicional necessitaria, né? Esse equipamento nós estamos comercializando, gente, um equipamento pequeno, como vocês estão mencionando, como vocês podem verificar, é de 8... Ué. Não sei se você vai falar, mas tivemos aqui uma pergunta sobre a capacidade de geração desse boiler e qual a pressão também. Exatamente, é de 8 a 246 kWh e a pressão é de 0 a 9,3 bar de pressão, respectivamente 6 a 180 kW, em várias tensões, né? 208, 240 e 480 volts. São equipamentos fabricados conforme ASME 1, código M, então os equipamentos são fabricados conforme ASME 1, né? Com uma série de diferenciais, né? Um dos principais é que os elementos são em Inconel, né? Então, são resistências com altíssima durabilidade, equipamentos com alta confiabilidade, né? Então, e esses equipamentos que nós estamos apresentando aqui são fabricados na Chromalock nos Estados Unidos, né? Mas, como mencionei, a viabilidade para isso não é só o equipamento, é a instalação, é tudo isso que a gente mencionou aqui, né? Aqui no Brasil, a legislação... E uma outra pergunta, Marcos. Pode falar. Se, por acaso, a demanda, né, o consumo local for um pouco maior do que a capacidade, ele pode trabalhar com mais de um equipamento, certo? Exatamente isso. Ou seja, se temos já casos em que nós estamos projetando painel elétrico para a operação de vários equipamentos desses de forma simultânea, e o próprio equipamento tem uma rangeabilidade muito maior, porque essas resistências elas podem ser ligadas de forma paulatina, então você já não tem mais aquela história de 30%, 25%, a rangeabilidade do equipamento aumenta muito, consequentemente. Perceba que esse equipamento não tem chaminé, gente, você não está queimando nada, então você está fazendo uma troca eletricidade aquecendo a água. Com isso, a rangeabilidade aumenta demais. Com isso, você não, o desperdício não acontece, né? É muito comum hoje você ter caldeiras desperdiçando 20%, 25% do que você está queimando pela chaminé. Isso é normal no mercado, você tem eficiência OPCI entre 75% e 85%. Então, ou seja, você tem aí com isso, você tem uma série de vantagens. Okay? Outras vantagens, né? Outras vantagens. Marcão, Oi. Perdão, só complementando o que eu lembrei aqui da anterior, ali é o seguinte, nesse nível que a gente está falando de consumo de energia, vai que você está realmente na vibe da descarbonização e quer fazer isso com alternativa. Esse é um caso que é possível. Por exemplo, se eu fosse trocar minha caldeira lá de 10 toneladas para elétrica e quisesse ter geração própria, aí eu teria que ter um espaço gigantesco, né? Porque mais ou menos para você fazer um mega é 100 por 100 metros. Então, mas aqui não, aqui é totalmente possível. A gente já teve clientes que estão fazendo projetos para autogerar isso aqui, com fotovoltaico, por exemplo. Então, aí você é o sonho dos sonhos, porque você nem vai comprar energia no Mercado Livre como você faz hoje. Você faz a sua própria autogeração. E dependendo do projeto, com uma ou com mais uma, duas caldeiras, não é um negócio gigante. E a gente já tem um cliente que, inclusive, já tinha lá, já estava com um projeto fazendo fotovoltaico, e incluiu um pouco mais e vai incluir isso dentro do projeto dele. E isso não é greenwashing, isso aí é você cantar realmente aquilo que você faz, que é o sonho do sonho, você ter a possibilidade de ter um equipamento ou uma solução que nós temos, que é possível sim você fazer a geração própria. Obrigado. Nada.
Concluindo, gente, então, as vantagens: descarbonização, né? Ou seja, você realmente para de emitir CO2 com esse tipo de solução, não tem exaustão de gases, você não tem contaminação, não tem emissão de CO2. Em alguns casos, o custo operacional cai, como o mencionou, né? Óbvio que depende muito do preço que você está pagando o seu combustível atual, o preço da sua energia elétrica, se você vai gerar a sua energia elétrica. Então, obviamente, esse custo operacional tem que olhar uma série de aspectos, caso a caso, né? Nessa solução nossa, não precisa de casa de caldeira, né? Você tem disponibilidade de vapor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Caldeiras elétricas, gente, o tempo entre você ligar a caldeira e produzir vapor é questão de minutos, é muito rápido, né? Você pode e deve prever a proximidade do ponto de consumo, evita tubulações, evita isolamento, evita purgadores. Mas espera que saco, você está deixando de vender os seus purgadores, você está deixando de vender as suas válvulas, você está deixando... Pois é, nós estamos aqui exercitando uma outra visão, que é exatamente ver que a não emissão de CO2 passa a ser, como está mencionando aqui, né? Como tem aqui essa pequena imagem aqui, ou seja, emitir CO2 já não pode mais. Então, não pode. Então, realmente, nós temos que pensar de forma diferente, nós temos que ir para soluções inovadoras, né? Então, de novo, as aplicações: baixa vazão de vapor, para esse tipo de vazão aqui, necessita avançar na redução de emissão de carbono, tem limitado espaço, necessita de vapor em locais distantes, remotos, no seu site, no seu processo. Ou seja, nós estamos exercitando aí e começando a tratar o assunto com baixas capacidades, né? Sendo que a gente pode ter vários equipamentos desses, né? Que podem ser comandados também por painel elétrico, né? 2, 3, 4, 10. Isso é uma coisa que a gente já está estudando e vários clientes têm nos solicitado. Alguma pergunta a mais, Roberto? Algum comentário a mais, Nilson? Não, por enquanto não. Podem seguir. Bom, da minha parte, eu queria complementar que essa necessidade, essa demanda, é uma demanda que está acontecendo, gente, no nosso país de forma geral, generalizada, né? Tem empresas que estão avançando bastante, com uma velocidade maior com relação a isso, e sempre em sistemas de vapor, a Spar-Exarco tem se primado ao longo dos anos para fazer a chamada eficiência energética, ou seja, para você reduzir a tua vazão atual de vapor. Como que reduz? Tem várias maneiras. Uma das formas, como eu já citei aqui, é você aumentar o retorno de condensado, é você aumentar a temperatura da água que entra na caldeira. A cada 6 graus que você aumenta, desculpe a repetição, mas isso é muito importante a gente estar fixando. Quanto maior a temperatura da água entrando na caldeira, menos combustível você vai gastar, né? A cada 6 graus que você reduz, que você aumenta a temperatura da entrada da água, você está reduzindo 1% de combustível. Consequentemente, você reduz a quantidade de combustível, você reduz a quantidade de combustível que você está queimando na sua caldeira, né? E isso pode te trazer um impacto muito significativo, né? Pode viabilizar o seu projeto de troca de matriz energética no momento que você faz uma redução de emissão de combustíveis fósseis, né, emitindo CO2. Né? Mas quanto que eu consigo reduzir? Olha, depende muito da atual situação que você tem. Né? Então, é assim, a água hoje está entrando a 20 graus na minha caldeira, Marcos. Poxa, é uma realidade, em muitos processos, você passar, fazendo uma conta redonda,
passar a alimentar sua caldeira com 80 graus. Então, 80 menos 20 é 60. 60 dividido por 6, que é o que você vai aumentar, você vai reduzir em 10%. Se você reduz em 10% a sua conta do seu combustível, normalmente o valor é bastante expressivo na conta de gás, na conta de biomassa, na conta de óleo. Isso é muito significativo ao longo de um ano, né? Lembrando que muitos projetos, para essa parte aí de chamado net zero ou substituição de combustível fóssil, né, para um payback de 2, 4, já tem muita empresa já falando em 5 anos, já está sendo aceitável, né? Então, é algo que tem nos dado aí bastante trabalho e por isso é que a gente está mostrando isso no webinário, porque a gente entende que é uma tendência para os próximos anos isso acontecer. Nilson, mais algum comentário? Que já são aqui no meu relógio, aqui 11h51. Acho que agora, inclusive agora você complementou exatamente o que eu estava aqui fazendo, mas só reforçando mesmo, como o Marcos falou, é uma parte, né? Então, a gente hoje, uma grande mudança que nós temos é essa, olhar a eficiência energética, olhar as oportunidades como um todo. Então, é muito comum a gente hoje, muito comum não, hoje a nossa ida ao cliente hoje, ela é muito diferente daquele onde nós começamos a visitar clientes. Então, a gente hoje não está mais olhando só a nossa solução, é exatamente olhar o foco do cliente. Então, entender, para esse tipo de situação, aqui nós apresentamos uma, mas nós temos várias e várias outras soluções para ajudá-los. Por exemplo, você pega num sistema de vapor, a gente mapeia que tem até 45% de oportunidade de fazer eficiência energética. Então, você tem um monte de outras possibilidades que nós podemos ajudar. O grupo ele tem várias e várias iniciativas voltadas principalmente para a gente olhar a sustentabilidade e já também com o pensamento de usar a tecnologia. Então, usar o digital junto com isso para nos ajudar, porque essa é a função de ter isso digitalmente. Então, aqui, nós, da minha parte, agradeço, inclusive, o convite, porque é um assunto que eu estou apaixonado, porque a oportunidade para mim é gigante. E nós tivemos aí, durante muitos anos, uma evolução muito grande na eficiência energética na área elétrica. Mas hoje a maioria, até na nossa casa, nós já fizemos eficiência energética na elétrica. Já trocamos lâmpada, já estamos vendo motor, já tiramos tudo que a gente tinha de harmônica, já reduzimos nossas perdas por reativa, tudo já foi feito. E hoje, a grande oportunidade que nós temos na indústria é a eficiência energética na térmica. Então, é muito grande a oportunidade, porque nós temos uma realidade diferente dos outros países. Nós temos uma matriz energética que a gente migrou muita gente para a biomassa. A biomassa hoje é um problema hoje para você encontrar. Nós temos aí essas oportunidades na energia elétrica para mitigar o risco, mas ainda em pequenos consumos, e também não sabemos até onde vai essa nossa estrutura, vai ser igual à biomassa, e vamos continuar com um grande consumo de gás natural, que nós precisamos, a única forma que a gente tem de fazer para mitigar isso é fazer eficiência energética. Então, da nossa parte, é isso que a gente tem como foco principal hoje, é olhar o seu sistema com a sua dor de forma particular, e eu considero essa daqui que nós fizemos é só mais uma oportunidade, mas ela é uma oportunidade muito significativa, porque ela, além de ser financeiramente viável, ela descarboniza. É isso, Marcos. Muito bom. Da minha muito parte, obrigada. Eu agradeço o Nilson, agradeço a Roberta. Muito obrigada, Marcos e Nilson. Esse realmente é um tema muito importante e bem latente, né? Acho que é uma dor de todas as indústrias, essa questão de emissão de carbono. E realmente essa é uma das nossas soluções. Então, eu reforço, né? Após o webinar, a gente vai encerrar aqui, vocês devem receber aí o link para a pesquisa. Então, se precisarem de uma visita, a gente tem lá o campo, pode marcar, gostaria de conhecer mais a respeito de tal produto, ou uma visita em campo. Como eu mencionei, temos toda uma equipe, né, que atende o território nacional, então
aonde você estiver, conseguimos, né, dar esse atendimento. Bom, então, mais uma vez, muito obrigada a todos, ótimas festas, né, boas férias, e nos vemos novamente no ano que vem. Um abraço a todos.